Olá, eu sou Juliana Elp e este é o primeiro episódio do Minuto CM. Ao longo das próximas edições, nós vamos trazer aqui a discussão de temas tributários, principalmente levando em consideração o cenário atual e o momento de pandemia. Hoje o tema vai ser a tributação sobre herança e doações. E para falar sobre esse assunto, eu estou com a Alami Cândido, que é sócio do Cândido Martins Advogados. Olá, Alami, tudo bem? Oi, Juliana, tudo bom? Tudo certo. Bom, Alami, em abril foi divulgado um projeto de lei aqui no estado de São Paulo que propõe algumas alterações na cobrança do IPCMD, que é aquele imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação. Eu gostaria de saber em que contexto esse projeto de lei surge e como ele pode minimizar os efeitos da pandemia. Explica um pouco para a gente. Um prazer, Juliana. Esse projeto de lei que surgiu durante a pandemia, agora em abril, é um projeto aqui do estado de São Paulo. Ele foi iniciado dentro da Câmara dos Deputados, ou seja, um projeto dentro do Legislativo. E o projeto ele traz algumas alterações importantes, né? Ele traz o aumento da alíquota, um alargamento da base de cálculo, e também ele muda algumas regras específicas relacionadas à previdência, né, ao VGBL, PGBL. Então, essa é o contexto aqui do projeto de lei. Certo. E você acha que essa é uma medida sensata diante do momento que nós estamos vivendo com a crise do coronavírus? Seria justificável esse imposto nesse momento? Eu dividiria a tua pergunta, que é uma excelente pergunta, né? O momento da pandemia é um momento muito crítico, né? Um momento muito sensível e que acaba existindo muitas fatalidades, né? A gente está com um número alto de mortes e a gente está falando de um tributo que lida exatamente com isso. Então é um projeto ousado, no mínimo, né? Para se falar num momento como esse tão sensível de muitas perdas. Então aumentar a alíquota, propor aumentar a alíquota, alargar a base de cálculo, mudar algumas regras nesse momento, talvez não seja uma estratégia tão boa. Por outro lado, o que a gente deve analisar é como o Estado vive, né? Qual é a condição financeira do Estado? O Estado de São Paulo, ele é um estado superavitário, diferente de mais ou menos uns 16 estados que estão numa situação muito ruim. Outros estados já fizeram essas alterações, de uma certa forma já aumentaram as alíquotas, lembrando que nós estamos falando de um aumento de 4 para 8%, de uma forma progressiva, e alargaram a base de cálculo. Quando a gente menciona esse alargamento da base de cálculo, ele expande a incidência do imposto, né? Então, acaba mudando algumas regras, o que acaba permitindo aumentar o recolhimento do imposto. Não sei se, não sei se faz sentido sob a perspectiva financeira de gestão do Estado de São Paulo, porque ele não é um imposto, você não vê o retorno desse aumento imediatamente. E qual é a expectativa para a aprovação desse projeto? Ele segue em tramitação? Quais são os próximos passos? Ele foi proposto, como você mencionou, agora durante a pandemia. Ele já foi separado para ser analisado por uma comissão especial, seguindo o rito de votação, né, de análise e posteriormente em votação. Ele precisa ter o apoio do governo, né, ele precisa ter o apoio do executivo e dos deputados da situação. Muito provável que o projeto ele caminhe de forma lenta, porque o executivo não mostrou, pelo menos abertamente, né, interesse em avançar com esse projeto.
Alani, quais os principais pontos e alterações nesse projeto de lei você destacaria e os pontos polêmicos também? Excelente pergunta, Juliana. Além da alteração da alíquota, né, então a alíquota sai de 4, vai para 8 de forma progressiva, existe um alargamento da base de cálculo, ou seja, eles passam a exigir o cálculo do imposto sobre uma base maior em algumas situações, como, por exemplo, ele exige que seja feita uma avaliação a mercado de determinados ativos que a pessoa tiver. Então, ainda que esse ativo esteja pelo valor de custo, a exigência da lei é que faça uma avaliação, ou seja, a pessoa terá que elaborar um laudo, fazer uma avaliação do mercado em relação a esses ativos. Isso envolve vários ativos, como empresas, imóveis, de uma forma variada. E talvez o ponto mais polêmico da alteração é a introdução de um tema que envolve a previdência. O Estado de São Paulo tem um posicionamento formal de que não incide esse imposto, o ITCMD, sobre previdência complementar. Então, os planos de VGBL e PGBL hoje no Estado de São Paulo estão fora da incidência. Então, se eu faço um plano para o meu filho e após o meu falecimento, esse plano é transferido para ele, que é o beneficiário, sobre essa transferência não teria o ITCMD. E por que isso acontece? Porque a natureza do VGBL, do PGBL, é uma natureza de seguro, que não está no campo de incidência desse imposto. E o Estado de São Paulo, esse projeto de lei, ele vem para incluir esse tema dentro do campo de incidência do imposto. Ou seja, é como se o Estado tivesse negando aquilo que ele já afirmou e dizendo que, olha, a partir de agora você terá a incidência também sobre os planos de previdência complementar, o que é polêmico, né? Então, isso pode trazer uma discussão no judiciário que hoje não existe no Estado de São Paulo. O que é acertado, né? Acertada a decisão de que não existe, porque a natureza é diferente. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é o planejamento patrimonial. Qual orientação você daria para quem está pensando em fazer um planejamento, justamente para evitar surpresas no futuro, quando tem cobranças de tributos como esse, como o IPCMD? Como a pessoa pode fazer um bom planejamento para se precaver, enfim? Eu acho que o planejamento ele deve ocorrer e ele deve existir, independente do projeto de lei avançar ou não, né? O planejamento ele é importante, eu acho que para todas as famílias que estão avaliando a sucessão. O processo de um planejamento sucessório, um planejamento patrimonial, ele deve ocorrer ao longo da vida do empresário, independente se ele está no momento já de se afastar dos negócios e passar o bastão, como ele pode fazer um planejamento no meio da gestão dele, ou seja, ele já trazer, inserir as pessoas que ele vê como sucessores, os herdeiros, para dentro dessa gestão, dessa governança que você pode instituir. Então, o planejamento patrimonial, o planejamento sucessório, ele é importante acontecer independente do projeto. Do ponto de vista da mudança da regra, o planejamento ele pode ou ele deveria ser analisado e avaliado esse ano, porque se o projeto avançar, né, um pouco diferente da minha expectativa, se ele avançar esse ano e for votado esse ano, ele passa a valer o ano que vem. Ótimo. Muito bom. Muito obrigada pela conversa, Alani. Foi um prazer, Juliana. Esse foi o Minuto CN e acompanhe os próximos vídeos. Até mais.